Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, servidora pública estadual, que tem como objetivo descomplicar o estudo da legislação. Vários vídeos aqui no canal a gente aborda esse assunto, seja através de técnicas de estudo quanto simulados para a gente poder exercitar o nosso conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar uma matéria que foi um pedido de um aluno aqui no canal do YouTube. Nós vamos trabalhar um simulado para o concurso do município de Porto Alegre, o Estatuto dos Funcionários Públicos, Lei Complementar 133 de 85. Serão 15 questões, cobrando os assuntos que a gente observa pela análise de provas anteriores, que são recorrentes em provas de concursos municipais. Antes de começar, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você está estudando para concursos, não somente concursos municipais, embora a gente tenha vários vídeos voltados para concursos municipais. Se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo da publicação de novos vídeos, e eu quero saber para qual concurso você está estudando e se esse vídeo foi útil para você. Se você quiser deixar também alguma sugestão de matéria para a gente estudar aqui, deixa nos comentários que depois eu vou ler todos e responder perguntas. As perguntas, eu prefiro que vocês lancem perguntas e dúvidas lá no meu Instagram, @ClaudiaRedim, e por lá a gente segue estudando a matéria. Então vamos lá, vamos começar. Nossa primeira questão. São requisitos para o ingresso no serviço público municipal, segundo a Lei Complementar 133 de 85, exceto. Primeiro, sempre digo isso nas minhas aulas, se o enunciado está pedindo a exceção ou a incorreta ou aquela alternativa que não corresponde à literalidade da lei, enlaça, marca, destaca. Por quê? Porque na hora da prova a gente costuma estar cansado em determinado momento da prova, a gente pode fazer uma leitura de desatenta e a gente não pode perder questão que a gente sabe, né? E qualquer concurseiro tem alguma história nesse sentido, né? De perder alguma questão cuja resposta sabia. Então, quando o enunciado pedir a incorreta, eu sugiro que você destaque para você não perder de vista o que o examinador está te exigindo. Essa questão ela pode parecer simples, mas ela é bastante cobrada em provas de concurso. Cuidado com questões simples e aparentemente fáceis, para a gente não subestimar, né, essas questões e não perdê-las por desatenção. Então, vamos lá. Quais são os requisitos? E esses requisitos, muito provavelmente, estão no teu edital, né? O que eu preciso apresentar e ter como requisitos para ser nomeado num cargo público do município de Porto Alegre? Letra A, ter 21 anos de idade. B, ser brasileiro. C, estar quite com as obrigações militares e eleitorais. D, gozar de boa saúde mental. E E, ter boa conduta. Veja que é uma questão perigosa, porque são alternativas extremamente simples, fáceis e até mesmo óbvias, só que a letra A, na verdade, ela acaba tentando te confundir, porque a lei complementar vai exigir a idade de 18 anos e não 21. Então, veja que ela é uma questão perigosa, porque numa leitura desatenta, pode fazer você errar e passar despercebido essa idade. Então, muito cuidado, não subestime essas questões que são aparentemente simples e fáceis. Então, a questão número 1 tem como alternativa incorreta a letra A, que é o nosso gabarito. O gabarito de todas as questões está ao final do nosso material. Questão número 2. São formas de movimentação interna do cargo efetivo. Letra A, nomeação e promoção. Letra B, promoção e transferência. Letra C, reintegração e transferência. Letra D, nomeação e transferência. Letra E, reversão e aproveitamento.
Uma das questões, um dos pontos mais cobrados em regimes jurídicos únicos, estatuto de servidores, de funcionários públicos, são as formas de provimento do cargo público e as formas de vacância. Para responder a questão número 2, eu trago aqui um esquema que tem que estar no seu material de revisão. Quais são as formas de provimento do cargo? E nós teremos um outro esquema com formas de provimento e formas de vacância que também tem que estar no teu material de revisão. E segundo a lei complementar, lá no artigo 11, são formas de provimento, de preenchimento do cargo público, a nomeação, a promoção, a transferência, a readaptação, a reintegração, a reversão e o aproveitamento. E veja, a nomeação é forma de provimento, mas promoção, transferência e readaptação, eu já estou nomeado, eu já estou no cargo público e corresponderão a formas de movimentação interna do servidor. Promoção, eu vou atingir um cargo melhor. Transferência é deslocamento, readaptação. Eu vou adequar as limitações físicas e mentais do funcionário público às atribuições do cargo que ele esteja apresentando. E a reintegração, a reversão e o aproveitamento serão formas de retorno. A reintegração é decisão judicial ou administrativa que anula a minha demissão e me reintegra ao serviço público. A reversão é sair da inatividade e voltar à atividade. O aproveitamento, eu estou em disponibilidade e serei aproveitado em outro cargo. Então, são formas de retorno ao exercício do cargo público. Então, veja, estou tratando de formas de provimento e dentro do provimento eu terei formas de movimentação e formas de retorno ao exercício do cargo. Vamos voltar lá para a nossa questão. Formas de movimentação interna, promoção e transferência, segundo o artigo 11 da Lei Complementar 133. Então, traz esse esquema para o teu material de estudo, para o teu material de revisão, porque ele vai facilitar a tua memorização. Questão número 3, também um ponto muito cobrado em provas de concurso municipal. A posse corresponde à aceitação expressa do cargo pelo nomeado e dar-se-á no prazo. Veja, eu tenho a nomeação, eu tenho a posse, eu tenho o exercício. O que é a posse? É a aceitação expressa do cargo pelo nomeado com todas as suas atribuições e responsabilidades e ela terá um prazo. Qual esse prazo? Esse prazo vai variar de regime jurídico para regime jurídico. No nosso caso, segundo a Lei Complementar 133, o nosso prazo para posse será de 15 dias a contar da publicação do ato de nomeação. Isso é memorização. Por isso, eu sugiro que você faça, no que se refere ao regime jurídico, um resumo, um esquema somente com prazos para você revisar e memorizar. Prazo da posse e do exercício são muito cobrados em prova, então ele merece a nossa atenção. Então, na questão número 3, a alternativa correta é a letra C. E deixa eu voltar aqui. Outro esquema que tem que estar no teu material de revisão. Nomeação, conceito que o examinador também pode te exigir os conceitos de nomeação, posse e exercício. Nomeação é investidura, né? Eu estou vestindo o cargo público, preenchendo cargo de provimento efetivo. Meu vínculo com a administração pública é um vínculo permanente após o estágio probatório ou em comissão. Em comissão para encargos de direção, chefia e assessoramento de livre nomeação e exoneração. Nomeado, eu tomarei posse, que é a aceitação expressa do cargo pelo nomeado, e aí eu tenho que cuidar o prazo, a posse 15 dias e cuidado,
até 15 dias da publicação do ato de nomeação, e o exercício é o desempenho efetivo das atribuições do cargo pelo servidor e se dará em até 5 dias da posse. Então, é nomeação, posse e exercício, nomeação e investidura, posse e aceitação do cargo de atribuições e responsabilidades em até 15 dias, exercício, desempenho efetivo em até 5 dias. Então, a alternativa correta na 3EC, e nós temos um esquema que tem que estar no seu material de revisão. Questão número 4. Exercício é o desempenho efetivo das atribuições do cargo pelo funcionário e terá início no seguinte prazo. O nosso esquema já nos ajuda a responder a questão. No nosso caso, o exercício até 5 dias contados da data da posse. A alternativa correta é a letra A. Questão número 5. A forma de provimento do funcionário estável em cargo igual ou inferior classificação, mas compatível com suas condições de saúde física ou mental, corresponde a letra A, nomeação, letra B, transferência, letra C, reintegração, letra D, readaptação e E, reversão. Lembra que eu te disse, formas de provimento e vacância são 2 pontos muito cobrados em provas de concurso. Aqui está nos exigindo que a gente, a partir do conceito, identifique o instituto. E aí veja, né, pegando as alternativas que estão lançadas. O que é a transferência? A transferência é a movimentação do servidor, é deslocamento do servidor estável de um para outro cargo, mas cuidado, mesma classificação e carga horária. A reintegração, como eu já disse aqui, ela decorre de decisão judicial ou administrativa com a reintegração do servidor, do funcionário demitido. Então, ele é reintegrado, eu tenho o retorno ao exercício com o ressarcimento de vantagens. E aí, cuidado com este ressarcimento, que é um detalhe também cobrado em provas. A reversão também é retorno ao exercício, é retorno da inatividade para a atividade, mas no nosso estatuto nós temos uma revogação pela Lei Complementar 478 de 2002, mas eu trago aqui o conceito até para você saber diferenciá-lo dos demais institutos. E a readaptação é essa compatibilização entre as limitações que o funcionário público possa estar apresentando e as atribuições do cargo que ele ocupa. Provimento de funcionário estável em cargo de igual ou inferior classificação, compatível com as suas condições de saúde física ou mental. Então, isso quer dizer que, conforme o conceito lançado no enunciado da questão número 5, nós estamos tratando da readaptação alternativa D. Questão número 6. O instituto instituído por lei para atender a encargos de chefia, assessoramento e outros de confiança, sendo privativa de funcionário detentor de cargo de provimento efetivo, corresponde a, cuidado, pelo enunciado da questão, a gente pode confundir com cargo em comissão. Por quê? Cargo em comissão é direção, chefia, assessoramento, segundo a Constituição Federal e a própria lei complementar. No entanto, tem um detalhe que me leva a identificar a resposta correta. O cargo em comissão ele é preenchido por pessoa estranha aos quadros do município. A função gratificada, que também é direção, chefia e assessoramento, que envolve essa relação
que as provas de concurso denominam de fidúcia, de confiança, a função gratificada, ela se diferencia do cargo em comissão, porque embora tenham as mesmas atribuições, ele será preenchido exclusivamente por servidor de provimento efetivo. E o enunciado nos dá esse detalhe e já nos ajuda a responder a questão no momento em que nos diz: ele quer saber a denominação de direção, chefia e assessoramento ocupado por funcionário detentor de cargo de provimento efetivo. Logo, não se trata de cargo em comissão. Nós estamos falando de uma função gratificada. Portanto, a alternativa correta na questão número 6 é a letra E. Questão número 7. Corresponde a formas de vacância do cargo público. E aí aqui eu trago aquele esquema que eu falei para você que tem que estar no seu material de revisão. Formas de provimento, preenchimento, nomeação, promoção, transferência, readaptação, reintegração, reversão e aproveitamento. Formas de vacância: o cargo público restará vago. Exoneração, demissão, promoção, e aí cuidado que a promoção ela poderá se apresentar tanto como forma de provimento como vacância, transferência da mesma forma, readaptação da mesma forma, aposentadoria e exclusão por falecimento. Você tem que memorizar estas formas de provimento e vacância do cargo público. Vamos voltar para a nossa questão, a questão número 7. Somente formas de vacância, nomeação é provimento, já excluo a letra A. Exoneração, demissão e promoção, correto, formas de vacância. Transferência, readaptação e nomeação, nomeação é forma de provimento. Aposentadoria, reversão e promoção, transferência, demissão e reversão. A reversão é apenas forma de provimento, não é forma de vacância. Logo, a alternativa correta na questão número 7 é a letra B e você transfira este esquema para o seu material de revisão. Questão número 8. Segundo a Lei Complementar 13385, o valor pecuniário básico devido ao servidor pelo efetivo exercício do cargo corresponde a... E aqui nessa questão a gente precisa trabalhar com dois conceitos que, embora simples, são muito recorrentes em provas de concurso: o conceito de vencimento e o conceito de remuneração. Vencimento é padrão remuneratório, é valor básico devido ao servidor e que vai estar previsto lá no plano de cargos e salários. E no nosso caso, o artigo 109 nos traz o conceito de vencimento. É padrão remuneratório, é valor básico. No momento em que este valor básico ele é acrescido de vantagens incorporadas pelo funcionário público e previstas em lei, eu não estou mais falando de vencimento, eu estou falando de remuneração. Então, eu preciso entender que a remuneração, ela engloba o vencimento, porque é o vencimento acrescido de vantagens incorporadas por lei. Vamos voltar à nossa questão número 8. Quando eu falo em valor pecuniário básico, eu estou tratando de vencimento, logo a alternativa correta é a letra E. Questão número 9. Segundo a Lei Complementar 13385, a licença paternidade será concedida da data do nascimento do filho, mediante a apresentação da certidão de nascimento pelo período de... Importante a gente fazer essas questões
que envolvam prazos, porque são questões muito frequentes em provas, porque é muito fácil para o examinador fazer esse tipo de questão e tentar confundir você. A licença paternidade na Lei Complementar 133, no Estatuto dos Funcionários Públicos de Porto Alegre, corresponde a 20 dias. Então, eu volto a trazer a sugestão de você fazer um esquema somente com prazos, para com a repetição, e eu já falei aqui nos nossos vídeos e nas nossas aulas, a gente assimila por repetição, a gente consolida o conhecimento na memória a longo prazo a partir das revisões, para que a partir do seu material de revisão você memorize esses prazos, porque é uma questão simples e que depende unicamente de decorar, memorizar o prazo. Portanto, na questão número 9, a alternativa correta é a letra D. Questão número 10. Assinale a alternativa incorreta. E já combinamos aqui que quando o enunciado quiser exigir de você a incorreta, enlaça a marca para não perder de vista o que o examinador está te pedindo. Segundo a lei complementar, dependem de autorização do prefeito os afastamentos de funcionários nos seguintes casos. Então, quais são os afastamentos que exigem autorização do chefe do executivo? Estudo ou missão científica, convocação para integrar representação desportiva de caráter regional, estudo ou missão especial independentemente de interesse do município, missão cultural ou artística e exercício em repartição diversa da lotação. Essa questão, a gente pode matar ela pela lógica, me parece, mesmo sem lembrar exatamente do artigo do estatuto que prevê essa autorização do prefeito. Porque na letra C, o que me chama a atenção é um afastamento por estudo ou missão especial que vai tirar o servidor do exercício das suas atribuições e afastá-lo para fazer algo que não está linkado com o interesse do município. Então, este independentemente do interesse do município já nos chama a atenção e nos leva a crer que a alternativa está incorreta, porque isso geraria um prejuízo ao município no momento em que afasta um servidor para executar qualquer tipo de tarefa que não seja conveniente ao interesse público. Logo, a alternativa incorreta na questão número 10 corresponde à letra C. Questão número 11. Também nos solicita a alternativa incorreta a respeito da licença para tratar de interesses particulares. E aí o estatuto vai prever, né, todos aqueles institutos, direitos, deveres, penalidades, o regime disciplinar, inclusive as licenças que o servidor ao longo da sua vida funcional poderá usufruir, e se elas são inclusive remuneradas ou não. Aqui nós estamos tratando especificamente da licença para tratar de interesses particulares. Vamos lá, letra A. O funcionário poderá obter licença de até 2 anos. Então, nós precisamos saber qual o prazo dessa licença. Letra B. A licença não poderá ser negada pela administração pública. É ato vinculado ou discricionário? Letra C. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença. Letra D. O funcionário poderá a qualquer tempo reassumir o exercício do cargo. E letra E, não será concedida nova licença antes de decorridos 2 anos. Primeiro, o prazo está correto, né? A licença para tratar de interesses particulares no Estatuto dos Servidores de Porto Alegre corresponde a 2 anos. No entanto, trata-se de uma discricionariedade da administração pública. O que isso quer dizer? O funcionário solicita a licença, mas o administrador, o gestor público, pode avaliar se a sua concessão é conveniente ou não ao interesse do município, podendo negá-la porque não se trata de ato vinculado. Pelo que nós podemos
perceber que a alternativa incorreta corresponde à letra B, porque a administração pública, o gestor público, pode sim negar o pedido de licença para tratar de interesses particulares. Questão número 12, e aí nós ingressamos em questões que vão tratar de outro tema bastante cobrado, regime disciplinar, em que o regime jurídico vai trazer as responsabilidades do servidor, os deveres do servidor e a consequência jurídica em caso de descumprimento destes deveres, que é o regime disciplinar com a previsão das penalidades aplicáveis e o processo até se chegar na efetiva aplicação de uma penalidade, observando-se contraditório e ampla defesa constitucionais. Pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário público responde: letra A, apenas administrativamente por processo administrativo disciplinar, apenas administrativamente ou criminalmente, civil, penal e administrativamente, a responsabilidade administrativa afasta a responsabilidade civil, apenas administrativa e civilmente. Bom, o funcionário público, ele irá responder nas 3 esferas de responsabilidade: administrativamente, civilmente e criminalmente. E essas esferas de responsabilidade, elas independem umas das outras. Logo, o servidor público responde civil, penal e administrativamente, como está lançado na alternativa C. Questão número 13, que trata do período de suspensão, que é uma das penalidades previstas no rol previsto pela Lei Complementar 133. A pena de suspensão não poderá exceder o seguinte período. Qual é o prazo máximo que o servidor poderá cumprir uma pena de suspensão? Segundo o Estatuto, 90 dias consecutivos. E esse prazo ele vai variar de regime jurídico para regime jurídico. E no de Porto Alegre, o período máximo de suspensão será de 90 dias consecutivos, como lançado na letra D. E também é uma questão de memorização. Questão número 14. A prática de corrupção passiva, né? Solicitar alguma vantagem como funcionário público para o particular, estará sujeita à seguinte penalidade, porque daí nós teremos a previsão em abstrato lá no regime jurídico das condutas e as penalidades correspondentes que serão aplicadas como consequência jurídica aos deveres de integridade, de compromisso, de honestidade que o servidor público tem que ter no desempenho de suas atribuições. Corrupção passiva. Primeiro, nós sabemos, né, que isso é crime previsto no Código Penal. Então, nós já temos que concluir que se trata de uma conduta bastante grave, que inclusive vai ter repercussão lá na esfera criminal. Administrativamente, se o funcionário pratica esta conduta, que vai ser objeto de PAD, qual a penalidade prevista abstratamente pelo regime jurídico a ser aplicada? Repreensão, suspensão, cassação de disponibilidade, cassação de aposentadoria ou demissão. Em se tratando de uma das condutas mais graves previstas pelo regime jurídico, a gente também poderia resolver isso por uma certa lógica, obviamente que vai ser aplicada, né, inclusive por se tratar de crime previsto pelo Código Penal, pela penalidade mais grave prevista pelo regime jurídico, que é a demissão, e é assim que está lançada na Lei Complementar 133, pelo que a resposta correta é a letra E. E vamos para a nossa última questão. A aplicação de penalidade de demissão prescreverá em... E aí nós temos lá na lei penalidades
períodos de prescrição, e ali no nosso gabarito tem tanto a resposta correta e o artigo correspondente para você voltar ao texto de lei, reler a lei e assim fazer esse processo de memorização. E dentro dessas correspondências de penalidade e prescrição, em se tratando a demissão uma das penalidades mais graves previstas pelo regime jurídico, o prazo prescricional da administração pública, portanto, promover a responsabilidade do funcionário aplicando a penalidade, o período que a administração possui para fazer isso é de 4 anos, segundo o regime jurídico, pelo que a nossa alternativa correta é a letra D. E aqui nós temos o gabarito com as alternativas corretas e ao lado os artigos de lei correspondentes à resposta. Sugiro que você faça as questões sem consulta, assista o nosso vídeo e volte ao texto de lei para você fazer esse processo de memorização. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário. Se gostou do vídeo, deixa aí nos seus comentários a sua impressão. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo estudo.